Graça e paz, seja muito bem-vindo ao canal Equipando os Santos. Hoje é o dia 94 do nosso projeto Jornada Bíblica 365, cujo propósito é ler toda a Bíblia em um ano. Embora esse não seja o foco principal do projeto, encorajamos vocês a usarem os comentários para compartilhar percepções, tirar dúvidas e trocar ideias. Sempre que possível, estarei lá para interagir com vocês. Para que este momento seja ainda mais proveitoso, deixo 3 breves orientações. 1. Separe um lugar tranquilo. Afaste as distrações, mesmo que por uns 20 minutos. Claro que isso pode variar de acordo com a quantidade de versículos do dia. 2. Prepare o seu coração. Peça ao Espírito Santo que fale com você de maneira única e pessoal. 3. Abra-se para a transformação. Deus tem algo novo, atual e poderoso para te dizer hoje. Não posso esquecer de te pedir para se inscrever, ativar o sininho, compartilhar e fazer comentário de como está sendo sua experiência nessa jornada. E agora vamos ao que realmente importa. Boa leitura e boa comunhão. Hashtag Jornada Bíblica 365, dia 94, a Comissão de Josué. Leituras do dia. Josué 1 a 2, Atos 4, Salmo 20. Leitura de Josué 1. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que falou o Senhor a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Meu servo Moisés é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, à terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar para o poente do sol será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás por onde quer que andares. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não te pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Então Josué deu ordem aos príncipes do povo, dizendo: Passai pelo meio do arraial e ordenai ao povo, dizendo: Preparai-vos comida, porque dentro de 3 dias passareis este Jordão, para que entreis a possuir a terra que vos dá o Senhor vosso Deus, para a possuirdes. E falou Josué aos Rubenitas e aos Gaditas e à meia tribo de Manassés, dizendo: Lembrai-vos da palavra que vos mandou Moisés, servo do Senhor, dizendo: O Senhor vosso Deus vos dá descanso e vos dá esta terra. Vossas mulheres, vossos meninos e vosso gado fiquem na terra que Moisés vos deu desta banda do Jordão. Porém vós passareis armados na frente de vossos irmãos, todos os homens valentes, e os ajudareis. Até que o Senhor dê descanso a vossos irmãos, como a vós, e eles também possuam a terra que o Senhor vosso Deus lhes dá. Então voltareis à terra da vossa herança e a possuireis, a qual vos deu Moisés, servo do Senhor, desta banda do Jordão, para o nascente. Então responderam a Josué, dizendo: Tudo quanto nos ordenaste faremos, e onde quer que nos enviares, iremos. Como em tudo ouvimos a Moisés, assim te ouviremos a ti. Tão somente seja o Senhor teu Deus contigo, como foi com Moisés. Todo homem que for rebelde ao teu mandado e não ouvir as tuas palavras em tudo o que lhe ordenares, morrerá. Tão somente esforça-te e tem bom ânimo. Leitura de Josué 2. Enviou, pois, Josué, filho de Num, 2 homens como espias, em segredo, dizendo: Ide reconhecer a terra e a Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e ali dormiram. Então se deu notícia ao rei de Jericó, dizendo: Eis que esta noite
vieram aqui uns homens dos filhos de Israel espiar a terra. Pelo que o rei de Jericó mandou dizer a Raabe: Tira fora os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. Porém, aquela mulher tomou os 2 homens e os escondeu, e disse: É verdade que vieram uns homens a mim, porém não sabia donde eram. E aconteceu que, havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, aqueles homens saíram. Não sei para onde aqueles homens se foram. Ide após eles depressa, porque os alcançareis. Porém ela os tinha feito subir ao eirado, e os tinha escondido entre as canas do linho que pusera em ordem sobre o eirado. Assim foram aqueles homens após eles pelo caminho do Jordão, até aos vaus, e saindo eles, fechou-se a porta. E antes que eles dormissem, ela subiu a eles no eirado, e disse aos homens: Bem sei que o Senhor vos deu esta terra, porque caiu sobre nós o pavor de vós, e todos os moradores da terra estão desmaiados diante de vós. Porque temos ouvido que o Senhor fez secar as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíeis do Egito, e o que fizestes aos 2 reis dos amorreus, a Sion e a Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isto, desmaiou-nos o coração, e em ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença, porque o Senhor, vosso Deus, é Deus em cima no céu e embaixo na terra. Agora, pois, jurai-me, vos peço, pelo Senhor, que como usei de misericórdia convosco, vós também usareis de misericórdia com a casa de meu pai, e dai-me um sinal verdadeiro, de que dareis a vida a meu pai, e a minha mãe, e a meus irmãos, e a toda a minha família, e que livrareis as nossas vidas da morte. Então aqueles homens lhe disseram: A nossa vida responderá pela vossa, se não denunciardes este nosso negócio. E será que, quando o Senhor nos der esta terra, usaremos contigo de misericórdia e de fidelidade? Ela, pois, os desceu com uma corda pela janela, porque a sua casa estava sobre o muro da cidade, e ela morava sobre o muro. E disse-lhes: Ide ao monte, para que porventura não vos encontrem os perseguidores, e escondei-vos lá 3 dias, até que eles voltem, e depois ide pelo vosso caminho. E disseram-lhe aqueles homens: Estaremos desobrigados deste teu juramento que nos fizeste jurar. Eis que quando nós entrarmos na terra, atarás este cordão de fio de escarlata à janela pela qual nos descerás, e recolherás em casa contigo a teu pai, e a tua mãe, e a meus irmãos, e a toda a família de teu pai. Qualquer que sair fora das portas da tua casa, o seu sangue será sobre a sua cabeça, e nós estaremos desobrigados. Porém, qualquer que estiver contigo em casa, o seu sangue seja sobre a nossa cabeça, se nele se puser mão. Se, pois, denunciardes este nosso negócio, estaremos desobrigados do juramento que nos fizeste jurar. Então ela disse: Conforme as vossas palavras, assim seja. E os despediu, e eles se foram, e ela atou o cordão de escarlata à janela. Foram, pois, e vieram ao monte, e ali ficaram 3 dias, até que voltaram os perseguidores, e os perseguidores os buscaram por todo o caminho, e não os acharam. Então os 2 homens voltaram, e desceram do monte, e vieram a Josué filho de Num, e contaram-lhe todas as coisas que lhes aconteceram. E disseram a Josué: Certamente o Senhor deu toda esta terra nas nossas mãos, porque todos os moradores da terra estão desmaiados diante de vós. Leitura de Atos 4. Falavam eles ainda ao povo quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, indignados por ensinarem o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dos mortos. E lançaram mão deles e os recolheram à prisão até o dia seguinte, pois já era tarde. Contudo, muitos dos que ouviram a palavra creram, e chegou o número desses homens a quase 5.000. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as suas autoridades, os anciãos e os escribas, sendo presentes o sumo sacerdote Anás, e Caifás, e João, e Alexandre,
e todos quantos eram da linhagem do sumo sacerdote. E, pondo-os no meio, perguntavam: Com que poder ou em que nome fizestes vós isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: Autoridades do povo e anciãos, se hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado, seja notório a todos vós e a todo o povo de Israel que, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, é que este está perante vós, são e salvo. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome, dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Quando viram a intrepidez de Pedro e João e perceberam que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. E vendo com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário. Contudo, tendo-lhes ordenado que se retirassem do sinédrio, deliberaram entre si, dizendo: Que faremos a estes homens? Porque um notório sinal foi feito por eles a todos os que habitam em Jerusalém é manifesto, e não podemos negá-lo. Mas para que não se divulgue mais entre o povo, ameacemo-los para que não falem mais a alguém neste nome. E, havendo-os chamado, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem, nem ensinassem em nome de Jesus. Respondendo, porém, Pedro e João, disseram-lhes: Julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes do que a Deus. Porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. E eles, depois de os ameaçarem, os soltaram, não achando modo de os castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Pois já contava mais de 40 anos o homem em quem se operara este sinal de cura. Despedidos, foram para os seus e contaram tudo o que lhes disseram os principais sacerdotes e os anciãos. E, ouvindo eles isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Senhor, Tu és o Deus que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Tu, por boca de Davi, teu servo, disseste: Por que se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e os príncipes se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, a qual ungiste, não só Herodes, mas também Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, pois, Senhor, olha para as suas ameaças e conceda aos teus servos que falem a tua palavra com toda a intrepidez, enquanto estendes a mão para curar e para que se façam sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. E, tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e, com intrepidez, falavam a palavra de Deus. Da multidão dos que creram, era um o coração e uma alma. Ninguém dizia que coisa alguma das que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. Os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam o produto dos bens vendidos e depositavam aos pés dos apóstolos. Então, se repartia a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Assim, José, cognomado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é Filho da Consolação, levita, natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Leitura de Salmo 20. O Senhor te ouça no dia da angústia. O nome do Deus de Jacó te proteja.
Envie-te auxílio do seu santuário e te sustenha desde Sião. Lembre-se de todas as tuas ofertas e aceite os teus holocaustos. Conceda-te conforme o teu coração e cumpra todo o teu desígnio. Cantaremos de alegria pela tua vitória, e em nome do nosso Deus arvoraremos bandeiras. Satisfaça o Senhor todas as tuas petições. Agora, sei que o Senhor salva o seu ungido, e ele o ouvirá do seu santo céu com a força salvadora da sua destra. Uns confiam em carros, e outros em cavalos. Nós, porém, faremos menção do nome do Senhor, nosso Deus. Uns encurvam-se e caem. Nós, porém, nos levantamos e ficamos de pé. Senhor, salva-nos. Ouça-nos o Rei quando clamarmos. Pontos principais. Josué 1:2. Deus comissiona Josué como sucessor de Moisés, prometendo-lhe: Não te deixarei, nem te desampararei. Josué é exortado a ser forte e corajoso, a meditar na lei dia e noite e a não se desviar dela. Josué prepara o povo para atravessar o Jordão em 3 dias. Os Rubenitas, Gaditas e a meia tribo de Manassés se comprometem a ajudar na conquista. No capítulo 2, Josué envia 2 espias a Jericó. Eles são acolhidos por Raabe, uma prostituta, que os esconde e confessa sua fé no Deus de Israel. O Senhor, vosso Deus, é Deus em cima no céu e embaixo na terra. Ela faz um pacto com os espias e atará um cordão de escarlata na janela, como sinal de proteção. Atos 4. Pedro e João são presos por pregarem a ressurreição, mas cerca de 5.000 homens creem. Interrogados pelo Sinédrio, Pedro, cheio do Espírito Santo, declara que a cura do coxo foi feita em nome de Jesus Cristo, a pedra que foi rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. Ele afirma: Não há salvação em nenhum outro. Os líderes os ameaçam, mas Pedro e João respondem: Não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. A igreja ora com ousadia e o lugar treme. Todos são cheios do Espírito Santo. A igreja primitiva vivia em comunhão, compartilhando bens, e não havia necessitados entre eles. Barnabé é apresentado como exemplo de generosidade. Salmo 20. Salmo de oração pelo rei antes da batalha. O povo clama a Deus para que o ouça no dia da angústia, envie auxílio e aceite suas ofertas. Confessam: Uns confiam em carros e outros em cavalos. Nós, porém, faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. O salmo termina com a certeza de que Deus salva o seu ungido. Desafio prático. Hoje aprendemos sobre a comissão de Josué e a fé de Raabe, a ousadia da igreja primitiva e a exclusividade da salvação em Cristo, Atos 4, e a confiança no nome do Senhor, Salmo 20. Reflita: Não te deixarei, nem te desampararei. Deus fez essa promessa a Josué e ela se estende a todos os seus filhos. Você tem confiado nessa promessa? Deus nunca o abandona. Meditar na lei dia e noite. Josué foi instruído a meditar na lei para que seu caminho fosse próspero. Você tem dedicado tempo para meditar na palavra de Deus diariamente? Esforçar-te e tem bom ânimo. Deus repetiu essa exortação a Josué. O medo é natural, mas a ordem divina é para confiar. Que desafios estão tirando seu ânimo hoje? Deus está com você. A fé de Raabe. Raabe, uma prostituta pagã, creu no Deus de Israel com base no que ouviu. Sua fé a salvou e ela se tornou antepassada de Jesus. Mateus 1:5. Você tem compartilhado as obras de Deus para que outros possam crer? O cordão de escarlata na janela de Raabe aponta para o sangue de Jesus que nos protege do juízo. Você já foi marcado pelo sangue de Jesus? Sua vida está segura nele? Não há salvação em nenhum outro. Pedro foi categórico. Só há salvação em Jesus. Você tem essa convicção? Tem compartilhado essa verdade com outros? Não podemos deixar de falar. Pedro e João não puderam silenciar diante do que viram e ouviram. Você tem testemunhado de Cristo com ousadia ou tem se calado por medo? Unanimidade e oração.
A igreja orou unânime e o lugar tremeu. A oração unida tem poder. Você tem se reunido com outros para orar com ousadia? Um coração e uma alma. Os primeiros cristãos tinham tudo em comum. Isso não significa um sistema econômico obrigatório, mas um espírito de generosidade e amor prático. Você tem compartilhado com os necessitados? Uns confiam em carros, nós no nome do Senhor. Salmo 20. Em que você tem confiado? Em recursos humanos, tecnologia, dinheiro ou no nome do Senhor? Onde está sua verdadeira segurança? Gostou? Então bora espalhar! Compartilha com pelo menos um amigo e ajuda o canal a crescer. Ativa as notificações clicando no sininho para ser o primeiro a saber quando sair vídeo novo. E para o desafio dar certo, convide alguém para fazer com você. A companhia é a melhor motivação para se manter focado. Obrigado por assistir até aqui. Amanhã daremos continuidade ao nosso propósito, a partir das 6 horas da manhã, aqui mesmo, neste canal. Conto com a sua presença. Te espero por aqui. Eu me despeço com o nosso tradicional. Até mais, até logo, até breve. E enquanto isso, caminhe em paz.